noite, Francisco. Boa noite. Francisco Diniz. Boa noite a todas. É com muita alegria e gratidão que a gente hoje recebe no Pode Vida e na Consciência Cósmica o querido terapeuta Francisco Diniz, que vai nos conduzir por uma conversa profunda e transformadora sobre o tema A Saída é para Dentro. Vamos nos preparar para mergulhar em reflexões sobre o autoconhecimento, a cura interior e reconexão com a essência. Porque, sim, muitas vezes a verdadeira libertação acontece quando olhamos para dentro e acolhemos quem realmente somos. E no final do encontro, o Francisco vai nos contar ainda e falar do curso de formação em regressão terapêutica interdimensional. Uma oportunidade incrível para quem se sente chamado de aprofundar nessa jornada de cura e expansão da consciência. Uma boa noite a todas e, Francisco, o espaço é todo seu. É o foco principal aqui, né? E boa tarde, Brasil e outros fusos horários. E bom dia, porque essa live eu já sei que vai ficar gravada, eu faço assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local onde você estiver, né? É uma grande honra, né, ser chamado aqui. Boa noite e saudações a todos vocês encarnados e desencarnados, porque, para quem não sabe, essas lives, elas replicam no mundo espiritual. E, para quem não sabe também, se for alguma novidade, principalmente nos orbes de luz e nas naves de todos os tipos de federações que estão aí em volta do planeta Terra. E são muitas, tá? Sim, microfones desligados, por gentileza. Muito obrigado. Pessoal, antes de tudo, a gratidão, já falei, mas vou repetir para a Maristela e para vocês, e a felicidade grande, porque a gente está desbravando, quando a gente chega em um grupo diferente, né? Quem não me conhece, eu sei que tem muita gente aí que já são meus amigos, as pessoas que eu atendo. E quem não me conhece, espero que esteja bem aberto na cabeça e no coração. E muitas vezes... Nita, tem um som no seu... Acho que é uma televisão, alguma coisa, tá? E muitas vezes, então, essa proposição do seu coração de estar aberto já faz uma grande diferença. O que eu faço, né? Eu sou terapeuta e a terapia principal é a regressão terapêutica interdimensional. Ao final aqui de tudo que eu falar para vocês, se a gente conseguir responder um pouco mais facilmente aquelas perguntas de sempre, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui nessa vida, para onde que eu vou, né? Já é uma grande vitória, e eu creio que todos vocês consigam ter um pouquinho mais de esclarecimento para responder essas dúvidas aí. O processo de terapia que a gente conduz, lendo uma regressão terapêutica interdimensional, né? Não é só uma regressão, é uma terapia que leva a pessoa além do tempo e espaço. Mas eu vou explicando devagarzinho. O início disso tudo foi quando eu tinha lá 20 anos de idade, mais ou menos, né? E eu fui morar na Chapada dos Veadeiros, um lugar altamente energético, é um chakra energético do planeta Terra, aqui no Brasil, no estado de Goiás, bem perto da capital do Brasil, Brasília. Não é por um acaso que Brasília foi construída lá, além dos fatos geográficos e fatos históricos e políticos, não é por um acaso que a capital foi para lá, era no Rio de Janeiro antes, né? Em 1960 foi para Brasília. Porque aquele ponto ali tem muita energia, assim como muitos outros pontos na Suíça, né? Existem os pontos que a gente conhece muito facilmente, que são aqueles que sempre todo mundo sabe tem muita energia, Machu Picchu e tal, mas tem lugares que têm energia concentrada demasiadamente ali. Mas falando em chakra e no que a gente está se propondo a explicar para vocês aqui, é o seguinte, toda terapia tem, sim, um percentual do terapeuta e um percentual da sua egrégora de luz, que são seres invisíveis que estão com a gente, tá?
A nossa egrégora de luz sempre foi regida por esse aqui atrás, Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel nunca, jamais, em momento algum, eu posso dizer a vocês, nos decepcionou. E nem vai acontecer, tá? O carinho que ele tem com os trabalhos e todos os trabalhadores, os terapeutas em geral, em todo o planeta Terra, aqui no Brasil, na Europa, na América, no Japão, é incrível. E só que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. E uma delas, eu creio que seja isso que nós conseguimos aqui. Quando o ser humano, entrando no nosso tema, ele tem a consciência, ele intui e ele tem a certeza e começa a acreditar que ele pode, realmente as coisas começam a acontecer. E assim é o mundo espiritual, no mundo espiritual. Quando eles dizem para nós, como disse esse daqui, né? Se tiverem fé, farão coisas maiores do que as coisas que eu faço, iguais e até maiores do que essas que eu faço, ele não estava falando uma frase à toa, ao vento, né? Ele não dizia nada à toa. Ele esteve aqui encarnado, sim, né? O Mestre Jesus, e ele sempre disse isso. E todas as vezes que ele ia para a cura de alguém, o que ele dizia, né? Mestre, chegava um cego lá, por exemplo, né, perto dele, eu quero me curar. E ele dizia, sua fé te curou. Você tem fé? Se você tiver fé, né, é curado. E aí que entra toda a nossa temática de hoje, a saída para dentro. Porque, na realidade, a gente sempre fica à espera de um mestre, de um guru, de um rabino, de um padre, de um sei lá o quê, né, de um médium, tal. E todo mundo tem isso dentro de si. Isso que eu estou dizendo é o quê? É a partícula divina, é o Deus em ação. Quando você chega a um estágio de meditação, você consegue entrar em contato com essa partícula divina. Os nomes, meus amigos, são vários, tá? Mônada, eu superior, eu crístico, partícula de Deus, eu divino, eu sou, enfim, não interessa a nomenclatura, interessa que você tenha essa noção do que está dentro de você, porque o que está dentro de você pode modificar todo o seu interior, claro, e seu exterior. As vidas são transformadas. Lembrem-se que Gandhi era apenas um ótimo advogado milionário em Londres, né? Depois ele foi para a África do Sul, depois para a Índia, quando ele teve a grande expansão de consciência e falou, não, estou aqui, o objetivo é libertar esse país. E ele conseguiu libertar a Índia do domínio da Inglaterra com tantos anos, e daquela forma que a gente sabe, né? Sem dar um tiro, a renza, a não violência. E esses processos parecem, eu acho que foi até proposital, que as grandes escolas iniciáticas, grandes, vamos dizer assim, não ia falar, mas grandes filosofias, grandes movimentos esotéricos, não deixavam nós alcançarmos essa informação tão precisa. E, por incrível que pareça, muito simples. O que é muito simples, eles deixavam como... Foram camuflando, como deixando uma coisa muito difícil. Não, não sei o quê, não é bem assim. O caminho para a espiritualidade é difícil, o caminho é muito longo. E não é, né? Ele pode ser trabalhoso, mas não é assim da forma que foi colocada há tantos e tantos séculos para nós. Por quê? Porque existe um pessoal que não quer que nós cheguemos nesse ponto, mas nós nascemos já com a consciência que temos que chegar a isso. E essa caminhada, ela existe para todo ser encarnado, tá? Alguém abriu o microfone? Obrigado. Todo ser encarnado está nessa busca de chegar a ter contato até que uma hora essa presença crística divina começa a atuar em nossas vidas com, vamos dizer assim, poderes. Mas todos têm essa capacidade. Enquanto a gente ficar pensando que as coisas são fora,
fica muito complicado. E existe um movimento de mídia, de política, de filosofias, de escolas, de universidades, que falam exatamente ao contrário, né? Para você alcançar o sucesso, tem que ser fora. E é o interno. Sempre foi. Antes de nascer Jesus, antes de nascer Buda, antes de nascer Maomé, já existia esse processo. Existiam seres, pessoas, que ficavam meditando lá no Oriente, mais perto da Índia, China, da região de Tailândia, e só com os movimentos respiratórios, com a posição da língua, e vários anos treinando essa respiração, eles faziam viagens astrais, eles saíam do corpo e iam para outros planetas e conseguiam contatar outros seres, seres mais avançados, e traziam informações de agricultura, de energia, sobre tudo, né? E os yogis, famosos yogis, tá? Então, a coisa, por incrível que pareça, parece que é nova e não é. Está dormente, mas dentro de nós, todos nós já passamos por essas vidas e existências, porque nenhum de nós está aqui à toa, nenhum de nós está aqui pela primeira vez no planeta Terra. Coloquem, por gentileza, isso na cabeça. Abram o coração de vocês. Somos mais antigos que o planeta Terra. Muito mais antigos. Temos vidas e vidas e vidas antes do planeta Terra. E teremos também para frente muitas e muitas existências. Não existe, nasceu aqui na Terra, né? Não, não. Hoje somos terráqueos, óbvio. Temos aí a média, pelo nosso trabalho, é de 700 a 1.000, 1.100 vidas aqui no planeta Terra. Mas antes da Terra, quando a gente coloca alguém deitado, né, em estado de semi-hipnose, tira a pessoa, leva para o estado alfa de consciência, essa pessoa lá atrás, se eu falar, bom, vamos voltar 20 mil anos atrás, 200 mil, 200 milhões de anos atrás, ela volta e ela conta sobre a vida dela. E o nosso trabalho permite isso. Além de voltar e lembrar, você vivencia. Se eu voltar no momento que você estava andando numa floresta e tropeçou na pedra, você vai sentir a pedra batendo, o seu dedão batendo na pedra, você vai caindo, vai sentir tudo o que acontece. Porque as memórias de todas as vidas ficam gravadas aqui atrás, na coluna entre a C2 e a C3, na coluna cervical. Tá? E também no nosso DNA. Tudo que eu estou dizendo, vocês, alguns já estão assim, nossa, onde ele consegue essas informações? Foram com as sessões, porque as sessões que a gente realiza, nós temos contatos com todo tipo de ser que vocês possam imaginar. Não é só voltar à vida passada. Você pode voltar, por exemplo, quem nasceu em 1980, onde essa pessoa estava em 1979, 78, 77. Então a gente volta e dá para ver aonde ela estava. É o período entre uma vida e outra. Vamos dizer que ela morreu em 1950 e nasceu em 1980. Onde ela estava entre 50 e 80? Esse período é chamado entre vidas, tá? Muitos especialistas colocaram esse nome, e a gente pode acessar. E o que é mais interessante, você acessando esse período, você pode voltar ali e fazer perguntas sobre a sua vida de hoje. Qual é a minha missão hoje? Eu, como Francisco, o que eu vim fazer no planeta Terra hoje? E a gente tem a condição de acessar isso. Qual a minha missão? De onde eu vim antes da Terra? Isso se chama origem estelar, né? Que a gente veio de outros mundos. Sim, aí vai falar, veio de tal lugar, tal lugar. Isso tudo é muito possível acessar. Mas, voltando ao tema daqui, que eu não quero sair, o mais importante é isso, para vocês terem a noção. Todas as informações que a gente precisa, nós temos dentro de nós mesmos, e todos, sim, podemos acessar. A maior arma dos inimigos da luz é fazer com que nós todos pensemos assim, eu não consigo, eu não posso, eu sou só um ser humano de carne e osso,
Eu sou um professor, eu sou um médico, eu sou um motorista. Não, não é. Somos todos seres de muita luz, que estamos passando uma temporada no planeta Terra, mas temos muita, muita história lá para trás. As razões são muitas, porque estamos aqui, né? Todos nós nesse conjunto hoje de 7, quase 8 bilhões, eu creio, de seres encarnados. Mas o que não pode se perder jamais e que deve ficar entendido é a nossa força interior, o nosso Cristo interno. A volta do Cristo, como muitas religiões falam, não é que ele vai voltar numa nuvem ou numa nave ou se aparecer. Não, a volta do Cristo é o Cristo se manifestando dentro de cada um de nós. E o que é mais incrível é que está acontecendo nos lugares mais remotos, nas pessoas mais impensáveis, é possível. E atrelado a isso, existe a tal da transição planetária. Eu não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta. Deram. Tá, não tem problema, não. Pode interromper, Maristela, se está no comando aí, Nita. Tá? Não, tá fantástico. Eu acho que tá bem bacana. Até porque, desculpe, quando emenda, não sou mais eu que estou falando, tá? Mas eu tenho a consciência do que está saindo aqui. Então, vamos lá de novo. O mais importante é isso, a saída é para dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, lá no fundo do coração, nós temos o que se chama de chama trina, encontrei aqui. Tá? São 3 chamas, 3 partículas de energia, como um fogo mesmo, por isso chama azul, amarelo e rosa. Cada uma tem uma representatividade, cada cor. Azul é a vontade, poder, o amarelo é conhecimento, sabedoria, e o rosa é o amor, mas o amor universal, não é o amor de homem e mulher, o amor por tudo, o amor divino, o amor puro, o amor crístico, o amor de Deus, um amor que liga a gente ao nosso Criador. Eu aponto lá para cima, mas em realidade ele está aqui. Foram muitas e muitas crenças, religiões e seitas que diziam que Deus era um velhinho de barba há 300 milhões de anos num trono, lá longe, né? E com um chicote até. Se a gente fizer alguma coisa errada, shabam. Não é isso. O Deus está dentro de nós. Por isso o I am, o inglês, eu sou. Né? O eu sou, a presença eu sou. Não é o verbo eu sou. A presença I am, vamos colocar como se fosse, ou a é mais fácil, né? Vamos dizer assim, mas é a presença crística, é essa que faz tudo se mover, é essa força motriz conectada com a nossa vontade. Então, queridos, é muito importante, primeiro de tudo, a vontade, o propósito. E aí começam as grandes questões. Quando eu acordo de manhã cedo, a minha vontade, meu propósito de vida, não é ir até a empresa que eu trabalho, não é sentar, fazer meu trabalho. A minha grande, vamos dizer assim, missão, eu acho que de todo ser humano, é evolução. E grande parte da evolução, tenho certeza, ela se dá por forma do amor crístico. E a grande ação do amor crístico é a ajuda a todos. Quem é a pessoa mais importante a ser ajudada? A que está mais perto de nós. Começa por nós mesmos. Né? Então, eu vou me alimentar só de fast food, refrigerante, ou eu vou ter uma alimentação regrada, equilibrada? Vejam que as coisas mais simples, né, são as prioridades. Eu vou ter um sono de qualidade ou eu vou ficar brincando com um aparelho eletrônico até às 3 da manhã? Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer caminhadas, eu tenho que ter mais contato com a natureza, eu vou ficar enfurnado num escritório, num apartamento 5, 10, 20 dias seguidos. Todo mundo sabe o que é o correto, mas as pessoas são levadas por muitas forças, como eu disse, inclusive da mídia, a não fazer o correto. Uma das coisas que eu observei esse ano, não sei porquê, sim, eu atendi uma locutora de uma rádio famosa aqui no Brasil. E vocês já ouviram até hoje, sei que a rádio está até mais em desuso, né? Só no carro a gente escuta,
Mas desde a época lá dos anos 80, 90, as rádios, elas usam os locutores, pelo menos no Brasil, muito rapidamente. Então, você ouviu agora, não sei o que, na 94,7. Por que isso? Porque a rapidez, a ansiedade, ela é colocada pela mídia para tirar você do eixo. E a ansiedade é uma inimiga a ser vencida a todo segundo, a cada instante. A ansiedade, ela desanda tudo. Quem assistiu o último filme, aquele Divertidamente, é fantástico. A emoção, aquela que desanda tudo, a ansiedade. E nós temos essa briga com a ansiedade. E, por incrível que pareça, é muito fácil acabar com a ansiedade. Basta um dedinho aqui. E você aperta o dedo com uma pinça. Até se vocês quiserem fazer, acho interessante. Ó, o dedinho na mão esquerda, desculpem, mão esquerda, coração. Aperte com uma pinça da mão direita uma vez só. Aperte e conte comigo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De novo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De novo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De novo. De novo. Cada vez que você aperta o seu dedinho, agora já entramos aí na sexta, sétima vez, ó, aperta de novo. Cada vez que você aperta, você está coordenando o batimento do seu coração. Coordenando o batimento do coração, você tem o controle da respiração, do fluxo do sangue. Coordenando a respiração, você controla tudo, todo o seu mundo, todo o seu corpo. Quando você está equilibrado, nada tira você desse estado. E quando você está equilibrado, você está fora da realidade chamada Matrix, que implantaram para nós. Vivemos sim dentro de uma realidade montada. Duvidam? É só fechar os olhos e você sente a verdadeira realidade. Fechando os olhos, você enxerga o que tem dentro de você mesmo. Certo? Uma vez chamaram Gandhi, na Índia, um grupo de jovens, ele foi para uma cidade, lógico, ele já tinha uma grande, já era famoso, né? Chamaram ele Mahatma, né? Mahatma é grande alma, né? Mahatma Gandhi. Temos um convite incrível, vamos para dentro de uma caverna, num grupo acho que de 20 rapazes, e ficaremos lá uma semana, e queremos que o senhor nos acompanhe. E Gandhi respondeu educadamente, eu agradeço, mas eu não vou. E aí causou estranheza ao grupo, mas Mahatma, né, dentro de uma caverna, imagina que nível a gente vai alcançar de meditação. E Gandhi respondeu, na sabedoria dele, né, essa caverna aí, eu já tenho ela aqui, entendeu? A coisa começa a fazer sentido quando o silêncio sobrepõe o nosso estado mental, até os nossos pensamentos vão ficando diferentes. Então, de novo, a saída é para dentro, a saída é para o coração, é aqui que a gente vai encontrar tudo, todas as soluções, porque o verdadeiro Deus é isso aqui. A partícula divina que temos aqui é infinitamente superior a 300 usinas hidrelétricas. O ser humano é uma coluna, uma usina de força.
E é essa mentalidade, essa informação, essa realidade que os terapeutas, aí, ao meu ver, devem despertar nas pessoas. Porque todos os oráculos, o tarô, a regressão, a constelação, eles são placas. O caminho mesmo é esse. Você pode fazer várias terapias, mas você vai se encontrar lá dentro. O caminho se faz caminhando. Mais uma grande e boa notícia e novidade. É constante. Você está sempre buscando. Nenhum de nós pode chegar aqui e falar, sou um desperto. Não, estamos todos em busca do despertar. Estamos despertando. Parabéns a vocês do grupo aí da Suíça, porque vocês estão buscando. Essa é a diferença. E o mundo normal, 3D, o mundo material, é óbvio que ele não aceita, que ele faz chacota, que ele desdenha, que ele faz de tudo para combater esse movimento. Porque a hora que começar o despertar, e já está começando em massa, esse mundo vai dissolver, igual areia. Já viram aquelas paredes de desenho de areia, assim, quando dissolve? É isso. Açúcar, estão me falando, eu nem sei se existe escultura de açúcar. Você aperta elas, tá? É por aí. De novo, todos têm condição. É uma honra estar aqui falando com vocês. Todo tipo de ação benéfica em prol do terceiro, em prol do outro, ela vai acendendo mais essa chama dentro de nós. Até porque o momento em que todo ser humano que nascer tiver consciência que eu vim para ajudar, eu não vim para concorrer, eu vim para compartilhar, o planeta Terra será outro. Eu posso afirmar com certeza que vocês têm esses exemplos aí, pertinho de nós. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Austrália, são chamadas crianças. As novas crianças, todas elas são diferentes. Elas têm mediunidade aflorada, elas gostam mais dos animais. Algumas conversam com os animais. Eu sei de uma aí, pertinho, aí na Bélgica. Conversam com os animais. Elas têm contato telepático umas com as outras. Elas são mais sensíveis. Vocês já pensaram por que as crianças estão vindo diferentes? Porque é uma nova terra que vai surgir. E esse nosso trabalho aqui, que a gente faz com tanto carinho, eu e a minha amiga Adriana Rosa, que está aqui assistindo também, a gente tem certeza que o nosso trabalho é para esses pequenos aí. Quem tem hoje 2, 3 anos, meses, 5, 10 anos, 12, 15, eles estarão em outra frequência. Quando eles tiverem 40, 50, vai ser um novo planeta. Aquilo tudo que a gente passou nos anos 20, 30, 40, 50, que o objetivo da vida era ter um ótimo currículo, uma ótima casa, muito dinheiro, um carro maravilhoso, um status, não importa mais para eles. Eles estarão mais nessa vibração. E é por isso que está chamando a atenção. Todo mundo que busca, que tem essa verdadeira fixação por expandir a sua consciência, por ver os mundos, ver, né, sentir os mundos invisíveis, sabe que isso é verdade. E além do mais, usando mesmo a terceira dimensão, gente, uma novidade, ninguém vai ficar aqui. Todos nós faremos a passagem. A gente tem essa grande felicidade também desse meu trabalho aqui, como eu digo, junto com a Adriana Rosa e outros terapeutas tantos, né? De saber que quando a gente fizer o último suspiro, ninguém vai virar poeira.
Nós vamos para outro lugar. Na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma, não é isso? Sim, nós vamos para outras dimensões. Não tem escapatória. Ninguém vai viver 200, 500 anos. Mesmo que a ciência, mesmo com pílulas mágicas, não vai. Ninguém vai ficar aqui. É temporário, é uma escada. A gente está subindo degraus. E, ao mesmo tempo, isso é tão, tão maravilhoso, porque, olha só, vindo para a nossa terceira dimensão, quando o ser humano acaba o medo da morte, prestem bem atenção, tudo muda. Tudo muda. Não tem problema, quando eu morrer eu vou para outro lugar. Por que eu tenho medo da morte? É porque a maioria foi educada como só tendo essa visão daqui. O que acontece, o que existe é isso aqui. Quando morrer, está ali, vai para caixão, né? Nada mais sobrará. Não é assim. Não é assim. Foi um grande engodo. Foi uma grande armadilha que fizeram. Só que ela está caindo. Todos os conceitos estão caindo. Vocês estão vendo até história, né? O que está acontecendo com aquela história das pirâmides ali? Eu estou vendo agora, eu nem sei o que dizer, um movimento desesperado de historiadores dizendo, não, aquilo não existe. Foi comprovado. Mesmo que não seja aquela estrutura da forma com que apareceu a internet, existe alguma coisa embaixo da pirâmide. E eu falo para vocês agora, hoje, aqui está gravado, existe embaixo da esfinge uma biblioteca gigantesca, que é igual de Alexandria, que foi queimada propositalmente. Para abrir esse acesso à biblioteca embaixo da esfinge, atrás da orelha da esfinge, aquele menino Bórisca falou isso há 20 anos atrás. E o governo do Egito sabe, todo mundo sabe, é lógico, eles não vão divulgar. Né? E por isso também, essas perseguições, a gente começa a entender todo mundo que vai, como vocês estão em busca da expansão, a família começa a taxar como é louco, é sonhador, está se drogando, é um maluco, esse não quer trabalhar, não quer estudar. É o que vocês, né? Todos vocês, não falo ovelha negra, ovelha de luz. Nós somos as ovelhas de luzes nas famílias, a maioria de nós. É difícil ter uma família com mais de 2, 3. Pode ter 20 na família, sempre tem um ou dois no máximo, né? Família de menos de 10 geralmente tem um. É bem difícil. E é isso. E a gente fala com as pessoas, ah, você está louco, imagina, né? Tá maluco, não existe isso, tal. Ah, não existe porque a primeira coisa que você vê, eu não enxergo, então não existe. Então não existe ondas, não existe celular, tem onda, televisão, né, rádio, não existe. E aí começa de novo, por quê? Porque foi colocado, foi cristalizado, foi encoberto por toda uma narrativa de seres da não-luz para que abafasse essa verdade, como eu falei, como foi demonstrado na respiração. Tá? Cada vez que um se ilumina, ele faz uma energia, olha, eu acho que a equivalência de iluminação de um ser humano, não me lembro direito, mas acho que são 470 mil. O equivalente a 470 mil que se iluminariam na mesma proporção, a energia de 470 mil. É quando um se ilumina. Entendeu? Por que do desespero, que tudo continua igual? E esses amigos controlam, sim. Vocês estão aí na Europa, né? Eles controlam a ONU, eles controlam a Organização Mundial da Saúde, eles controlam várias coisas. Não quero me estender desse lado, que eu nem falo deles, né? Mas tenho certeza, a energia do amor faz com que eles tremam. A energia que acontece quando uma pessoa fala, não, 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 não vou cair nessa narrativa, eu vou meditar, eu não vou falar rápido, eu não vou ficar correndo, eu não vou fazer uma vida que a gente engole a comida, acorda já atrasado, né? Todo mundo tem 2, 3 empregos, ou estuda junto, e não dá tempo nem de pensar. Eu não vou cair nisso, eu não vou ficar bebendo água do oceano.
A verdade é essa, né? Dá mais sede. Cada vez que você bebe mais água, mais sede. É isso, eles fazem assim. Então, o caminho é para dentro. Como que se faz? Coisa simples. Contato com a natureza. Primeiro, você mesmo ter a consciência de que você tem que fazer o bem para você. Você precisa meditar todos os dias, orar. Eu não sei. Então, fala com Deus, fala com a energia divina, entre em contato, deixa a mente tranquila. Faça um espaço maior entre os pensamentos. O yoga ensina isso. Estamos todos no mesmo barco, mas o barco está mudando o rumo. Ele está indo agora para outra direção. A matéria que sempre dominou e sempre foi sobressaiu, né, sobre todo o conteúdo espiritual, pelo menos mais no nosso Ocidente. Agora a gente vê que a coisa começou a dar uma grande guinada. De novo, a grande prova. Ah, então me prove. A prova são as crianças. Crianças em todo lugar. E outras coisinhas que estão acontecendo a nível geográfico, a nível político, a gente vê que as mudanças estão acontecendo. Mas não espere, aí vem outra armadilha, não espere essas mudanças externas. Faça as mudanças internas. E para as mudanças internas acontecerem, é necessário, antes de tudo, como eu falei, propósito, vontade. Tenha isso muito, muito ligado. A vontade, o amor em mudar. A vontade, o amor em ser melhor a cada dia. O nosso valor humano é muito alto. Os seres lá de cima sabem disso. E todos, em todos os tipos de frequência, nos respeitam, porque sabem disso, do nosso potencial. E você pode perguntar, mas quem são os outros, né? Os que nos respeitam e, por incrível que pareça, nos amam. Então, são anjos. Existe um reino angelical. Anjos, arcanjos, né? Aqui tem o arcanjo Miguel, que é o que comanda todos. Tem o reino elemental. Muita gente até vê e não entende. No meio da floresta, rocha. Tem reino de seres no oceano. Tem reino de amigos embaixo do planeta Terra. Existe intraterrenos, cidades intraterrenas, cidades interoceânicas imensas. É no astral, sim, mas eles podem ser seres astrais, etéricos e também físicos. Eles é que não querem nada com a gente. Eles acham que a gente está destruindo o planeta, eles têm razão. Mas eles sabem que agora está tudo mudando. Então, a partir do momento que você se põe com esse propósito, a partir do momento que você está aberto, você começa a ter contato com esses seres também. E é isso que a gente faz aqui na nossa terapia. Porque, na realidade, você é que se abre em pequenos portais ligados ao chakra, é como se tirasse uma roupa, né? E aí você entra em contato com eles que estão aqui ao lado, às vezes. É que a gente não enxerga. Não é que você vai lá, você se abre. Você deixa essa matéria, esse conceito tridimensional em que a gente está vivendo e está vendo, né? Você deixa isso. Você começa a se abrir para outra coisa. É como aquela pessoa que entende tudo de jazz e nunca ouviu, sei lá, uma música rock. É outro mundo. Depois ele descobre que existe também, opa, tem blues. Opa, tem música country. Opa, tem música. São frequências, queridos. E todos nós podemos acessar as frequências. Não tentem entrar nessa dança
que a gente nasce já com essa pegada de, não, a vida é isso aqui. Ela não é. Por isso que vocês estão sentindo tanta diferença. Por isso que às vezes você acorda de manhã e vê e sente alguma coisa ao seu lado, tão boa, uma presença tão legal. É algum ser. Fiquem mais atentos. Sejam mais simples, cuidem mais do seu bem-estar. Porque vem outra notícia. O planeta Terra não comportará mais esse modelo. E isso daí tem muitas datas previstas. Vai ser tal ano, a partir de tal. Não vou colocar data aqui, mas a gente está sentindo que a coisa está ficando muito diferente. Então, como as energias estão diferentes, até a própria matéria não está mais conseguindo o êxito que ela tinha. A pessoa, às vezes, tem muito dinheiro e é infeliz. A pessoa tem tudo. E como, por exemplo, na Dinamarca, é o país que tem o mais alto índice de suicídios. Por quê? Se eles têm tudo? Eles têm tudo material, mas o vazio espiritual começou a gritar. É muito bom ter bens materiais, mas é muito bom você ter. O ser tem que superar o ter. E a gente estava vivendo exatamente ao contrário. Né? Quem tem, é tudo. Né? Quem não tem, é nada. O ser. O que você é quando você fecha os olhos? O que você sente? Qual é a sua grande missão? Qual o seu desejo no planeta? O que vai acontecer quando você passar para outra dimensão? Que não vai adiantar nada. A quantidade de dinheiro, de roupa, de carros. O que vai acontecer? E a gente consegue com essa terapia achar isso daí e ver também para o futuro, tá? A gente faz progressão, chama progressão, é outro assunto, mas que existem muitas linhas de tempo para o futuro. Você consegue acessar essas linhas de tempo. Tudo bem aí, gente? Perguntas, dúvidas? Eu teria sobre essa chama que você falou, da chama trina. Tá aqui. Opa, Se você pudesse dar uma pequena explicação, seria muito bacana. Bastante. Vocês acreditam que eu perdi ela? Estava aqui. A chama trina são 3 cores, né? Rosa, azul e amarelo. A chama trina vive dentro do coração de nós. Eu vou fazer um outro aqui, qualquer coisa, se eu perder. Ela estava aqui, realmente perdi. Tudo bem. Na verdade, não são só 3 cores, são 7 cores que comandam o nosso universo. Por isso, 7 raios. Por isso, 7 mestres. Essa aí é a linha, achei. É a linha dos raios, tá? E a chama trina, ela está dentro do coração de cada homem. É a ligação. Como disse, cada cor tem uma característica, tá? São as 7 cores do arco-íris, se eu não me engano, isso. Então, vamos lá. O azul, vontade, sabedoria. O amarelo é o mais conhecimento, né? As informações. Desculpa, o amarelo é sabedoria e conhecimento. O azul é vontade, ação. E o rosa, o amor universal. Além dessas, são outras cores existem. Existe o violeta, existe o verde, existe o branco, né? Mas essas 3 nós temos aqui, implantadas dentro do coração de cada um de nós. Pode avançar? Pode, né? Quem colocou uma chama trina, vamos dizer assim, a todo vapor no planeta Terra, foi um ser chamado Sanat Kumara. E tem uma foto pequena dele aqui. Sanat Kumara, esse aqui, é um ser que veio de Vênus. Isso há muito tempo atrás, tá? Se vocês acham que hoje a Terra está numa situação ruim,
há muito tempo atrás, a Terra estava tão ruim que eles resolveram, eles lá em cima, tá? Muito antes de Cristo, resolveram jogar a Terra no Sol, tá? Incinerar a Terra, olha só, e todas as almas iam voltar a fazer um reset, começar do zero. E aí esse ser aqui, Sanat Kumara, veio de Vênus, não tinha nada a ver com a história, e falou, não, não vou deixar isso. Eu vou segurar o planeta Terra aqui com meu amor e vou ver se eu consigo. E realmente ele conseguiu. E ele instituiu a chama trina no coração de todos os homens. Para ficar mais fácil, se vocês já ouviram falar, ele que fez chamou aí 7 seres, né, e fez a grande fraternidade branca, que são 7 mestres, cada um de um raio. Entre eles, um dos mais famosos está aqui, Saint Germain, do raio violeta. Dá outra live, mas eu vou falando, tá? Se ficar complicado, me avisa aí. Saint Germain está assumindo o controle da era que estamos entrando. A era que estamos saindo se chama Era de Peixes, que esse aqui é o regente. E agora vem a Era de Aquários, tão falada desde o filme Hair, tal, que ele que é o regente da Era de Aquários. A Era de Aquários, a transição de Era de Aquários para Era de Peixes é mais ou menos começou na época da máquina a vapor, 1840, e vai até 2201. Por isso também. São muitas mudanças, muitos finais de ciclo, muitas histórias que estão acontecendo com a gente, com o planeta Terra. Por isso está toda essa mexida. Antigamente, amigos, vi sessão aqui várias vezes, lá no Egito, né? Nascia o filho do faraó, que o faraó chamava o filho dele, desde os 10, aos 7, aos 15 anos, olha, você vai governar assim, assim, assado, assim, porque eu governei assim, 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 há 40, 50 anos, o meu pai, o seu avô governou assim 80, e era assim há 400, 500 anos. Hoje em dia a gente não sabe nem se manda já o filho para a universidade. Talvez seja melhor ele ser um craque na informática, vai fazer uma carreira em rede social, tudo está mudando demais. Mas vamos lá, voltando aqui, viajei, né? Esse é Saint Germain, que está assumindo a era. E a cor violeta é a cor da transmutação. Sempre que você precisar de alguma situação, imagine o raio violeta saindo do seu coração. Aqui ele tem o violeta nas mãos dele. Tá bom? E assim seguem. Tem muita coisa nessa história dos mestres, nessa linha de raios. Convido a vocês procurarem, tem muita coisa, mesmo em inglês, tá? Summit Lighthouse, acho que é. Tem bastante coisa sobre isso. Tem um site, sim, Summit Lighthouse, é muito interessante. E explica muita coisa. Além disso, dos raios e dos mestres. Cada raio tem um anjo. Se você observar direitinho, ó, Arcanjo Miguel do raio azul, do raio branco é Arcanjo Gabriel, o raio verde é o Arcanjo Rafael, do raio... esse aqui é o raio... Poxa vida. Uriel do raio vermelho, o meio rubi, Ezequiel do raio violeta. Existe uma hierarquia em cada raio. E as hierarquias são compostas com muitos seres. E todos eles a gente consegue acessar. Eles estão de olho. Quando você faz uma sessão, é muito interessante fazer uma sessão, a pessoa vê alguém, não sei, estou vendo alguém assim, assado, estou vendo uma pessoa todo de amarelo, um oriental, e aparece esse aqui. Quando volta da sessão, eu mostro um retrato. Quem é esse? Confúcio. É o mestre do raio da sabedoria. Confúcio mesmo, aquele, da China. Tá? Aqui, achei, ó, todos os mestres. Opa, dá para ver. Aí. Uma delas é essa aqui, ó, do raio que eu falei, o raio agora, o rubi, que nada mais é do que Maria Madalena, que é a mestra nada, que é aquela mesmo que estava encarnada junto com Jesus. E ele também é do raio rubi. Então, a linha dos raios é muito interessante estudar. Tá?
fica como sugestão para vocês. É muito bom, é muito gostoso. Existem decretos e você começa a ver as cores. Isso que é muito legal. Então, sempre tem muitos universos que a gente acessa nesse despertar espiritual que são maravilhosos. Mas tudo, né, no dia a dia normal é feito, como eu digo sempre. Eu falo sempre porque eu acho que é uma das mais... A mídia, tá? Sempre a mídia, ela vem com o papel de destruir, de derrubar, né, tudo isso. Não, vocês estão viajando, isso é coisa de louco, tal, não tem comprovação científica. Como eu sempre brinco, a ciência, né, que até 300 anos, sei lá, anos atrás, quando alguém chegava e dizia, olha, na verdade, estou olhando o céu, observando a sombra aqui, a Terra, o planeta Terra, né? É o planeta Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. E adivinha o que acontecia, né? Essa pessoa ia para a fogueira, né? Então, para vocês verem como é a ciência. Era a ciência que ajudava a fazer isso daí, junto com a igreja e tal. Mas, enfim, não vamos nessa veia aqui. Todo o contrário do que, vamos dizer assim, do que está sendo, foi disseminado mais nesses últimos anos, de 1950 para cá, foi para que a gente abafasse todo esse conhecimento. E se você olhar realmente cada mestre, cada ser, cada guru, no fundo ele diz isso, né? Procure o seu interior, seja o seu mestre. E o seu mestre é aquela chama que está lá dentro de você, que você pode escutar como voz interior, como intuição, como, né, as definições são milhares. Mas é isso que vai transformar a vida de cada um de nós. Não é só aqui no nosso Ocidente, tá? Ó, no Oriente também. Se você procurar direitinho, várias filosofias falam a mesma coisa. E esse caminho interior, gente, é tão legal que você começa a ter outras visões e outras aspirações. Você quer meditar mais. Você começa a ter sonhos mais lúcidos. Você começa a mandar nos seus sonhos e começa a mexer as coisas em volta, porque tudo funciona igual à nossa galáxia. Tudo é uma grande espiral, né? Eu vou até colocar aqui, esse aqui eu tenho para vocês. Olha que legal, atrás de mim aqui. Opa, ó, tá lá, né? Olha que interessante. Galáxia, isso aqui é um desenho da Via Láctea, né? Uma representação. Voltando aqui para nós. Se eu mudar aqui dentro, vamos lá, a parte mais clarinha, opa, a parte mais clarinha da Via Láctea, deixa meus amigos. Se eu mudar aqui dentro, lá na parte mais clarinha, mudar meu coração, minhas concepções, começa a mudar em volta de mim, tá? Começa a mudar a minha vida. Quando eu começo a me interiorizar, a me equilibrar, meu contato, as coisas começam a melhorar, a minha saúde, o meio ambiente, a minha casa, o meu trabalho. Você começa a ter uma nova percepção, você começa a usar o seu poder divino. É isso que querem apagar de nós. Você começa a ter o controle de tudo que acontece. Essa fagulha que eu falei, essa chama trina, ela sai do coração. É muito interessante, já vi isso daí. Tá? Ela sai e vai rodando, como se fosse um pequeno tornado. Ele vai crescendo, sai daqui, vai crescendo, e ela vai para cima, numa espiral progressiva, e faz como se fosse uma esfera à sua volta. E aí você vive essa esfera, você começa a mandar, é um assunto mais profundo, mas vamos lá, você começa a mandar no seu destino, na sua vida, em tudo. As coisas começam a andar diferente, positivamente, tá? Mas se você começa a usar o seu poder divino, ao contrário, para negatividade, para sempre falar mal dos outros, para passar a perna nos outros, para ser uma pessoa desonesta, para ser uma pessoa egocêntrica, para pensar só na materialidade, é a mesma coisa, vai sair daqui também uma energia, só que ela vai para baixo, faz uma espiral regressiva e começa de baixo, é uma esfera e envolve você. E aí a sua vida começa a ficar uma porcaria.
Até a fila do supermercado que você vai começa a demorar mais. O seu carro começa a quebrar todo mês, e é novo. A sua casa começa a estourar cano. Você briga no seu relacionamento. Começa a dar coceira. Tudo começa a andar para trás, já viu? É uma energia. E você entra nisso. Como é que sai dessa energia? Ao contrário. Por isso eu sempre brinco aqui, quem já me conhece. Para que as pessoas assistem filme de terror? Eu ainda vou fazer uma tese sobre o que você vê ali. Nossa, às vezes você pensa coisas bem piores do que o filme e vai para casa pensando naquilo. Você está criando aquilo. O seu mental absorve tudo que está aqui na tua volta. Então, bons conteúdos para ler, para internet, para televisão, para literatura, bons conteúdos, bons alimentos para o meu corpo ficar melhor, exercício físico, mais contato com animais, mesmo que seja gato, cachorro, né? Quem mora em um lugar que tem fazenda, cavalo, mais contato com a natureza. A natureza, ela dá energia, ela neutraliza. Tá? A natureza é a sombra de Deus, não esqueçam. Tudo tem uma, vamos dizer assim, vertente que todos nós sabemos, mas a gente está fazendo ao contrário, a maioria, né? No caso, vocês aqui, eu já vi que é por aí. Continuem. Nita, fala. Oi, Francisco. Eu acho que Oi. seria legal se nós abríssemos agora, que você pudesse... Pode. Quem tiver vontade Tudo. de perguntar, é só abrir o microfone e perguntar, ok? Sim, estou aqui. Está aberto para perguntas agora. Não tem? Tem alguém que queira fazer uma pergunta? Mari? Pode escrever também, se não quer. Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, No- Sarina. No período entre vidas, é aí que nós tomamos a decisão da experiência que nós queremos ver aqui no planeta Terra, ou como é? É esse período aí? O que consiste? Tem milhares de alternativas. Existem pessoas que, vamos de novo, faleceu em 1950, tá? Ah, é a Sara, oi Sara, beijo. Oi. Nasceu em 1900, Sara, um beijão, adoro a Sara. Nasceu lá em 1980. Já aconteceu de pessoa que faleceu lá, dia 12 de abril de 1950. Ele faleceu, ele foi parar num lugar bem diferente, que eu vou mostrar para vocês aqui, olha que legal. Também tem um desenho aqui. Ele vai parar num lugar assim. Estou falando para vocês. São muitos, tá? Ele vai para uma nave. E fica na nave até voltar. Ou ele vai para um lugar assim. Uau! Já vi esses seres. Sim, esses aqui são os felinos, né? Mas tem muita gente aqui que vai... Nós temos famílias galácticas, tá? Ou ele vai para um lugar assim. Olha que legal. Isso aqui é dentro de uma nave também. Se alguém já sonhou com isso aqui, ó, é muito comum. Isso é uma nave mãe da fraternidade. Já me aconteceu em saídas astrais durante a noite estar em sítios desses, né? Exatamente. Aquele tubo ao centro, ou é elevador, é uma coluna de luz, né? Tá? E há cidades com esse tubo no meio da cidade, onde as pessoas ainda precisam da cidade através desse tubo. Tem uma cidade, uma cidade, nave-cidade, que é muito famosa, se chama Nova Jerusalém. Ah, já ouvi falar. Desculpa. Muita gente... Não tem problema. Muita gente vai para lá, tá? Opa! Ou vamos nós aqui, brasileiros, mas que sabem, né? Cidades no astral como o nosso lar, Jardim, não sei o que lá. O Brasil tem 70 e poucas cidades. Existem cidades no astral também. Ou você volta para um lugar que não tem matéria. Você se vê como uma nebulosa. Eu também já vivi isso, mas por enquanto foi a mesma vida. Tem uma vermelha aqui para vocês, mas tem várias cores. Olha que bonito.
tá? Então, o período entre vidas, Sara, é fantástico. Então, o período entre vidas pode acontecer numa passagem do nosso corpo físico para o espiritual, e também pode acontecer quando nós estamos aqui e durante o sono fazemos aquelas viagens? Esse período entre vidas pode acontecer aí? É tudo interligado. É porque essas Perfeito. vivências dessas naves e esses seres, não, para mim não são estranhos, eu já vivenciei isso tudo, mas eu pensava que durante o processo quando saímos da matéria, que havia uma cura espiritual, havia algo diferente, sei lá, Não, uma preparação. existe também, mas não é o mesmo processo para cada ser humano, tá? Cada um vai. Até isso, Sara, até isso, a gente vai aonde o nosso estado mental está na hora. Oi, Marina, vi que a Marina quer perguntar, Sim, sim. já vou dar espaço. Aonde o seu estado mental está na hora também. Então, se a pessoa, olha só, o que explica uma coisa bem interessante aqui para todo mundo. Eu estou com raiva de mim, eu me odeio, eu não sei o quê, eu vou me jogar de um prédio, vou me matar. Tá, vai acabar tudo. Não, você vai perder o corpo, vai continuar com raiva de você, bem bravo, e vai para um lugar pior ainda. Por isso o suicídio não leva a nada. Eu explico, já peguei muita gente que eu vou tirar minha vida. Vai, não vai adiantar nada, vai parar num lugar pior ainda. Imagina um monte de monstro te dando pancada o dia inteiro. Né? Então não é muito inteligente suicídio, começa daí, além de ser um grande crime pela espiritualidade. Mas também quem suicida não pensa assim, vai ficar milhões de anos lá. Não, não é assim. Acho que a maioria de nós, todo mundo já se suicidou pelo menos uma vez. Né? Também tem essa. Então, cada um tem um caminho. Tá? Eu sempre falo, tem um filme que chama Young Guns, na época do Bon Jovi, lá dos 80. E ele é um filme que passa com Velho Oeste americano, e tinha um índio, e o índio sempre falava, né? Quando eu morrer, né, o grande espírito do cavalo vai me buscar. E realmente acontece um tiroteio lá e acertam ele, ele morre. E assim, mostra no filme, na hora que ele morre, ele vê um grande cavalo chegando, para você ver como a nossa crença influencia na passagem, tá? Mas é óbvio que sim, o que nossos avós falavam. Se você foi bonzinho, você vai para o céu. Se você foi malzinho, você vai para o inferno. São estados mentais, mas você vai se colher frutos do que está acontecendo aqui. Isso tenha certeza. Tem a ver com a vibração, não é? Exatamente. E também com a sua obra. Né? Mesmo nessas viagens astrais, dependente da vibração que nós temos no momento, vamos parar aos sítios que são Mas compatíveis. não, Sara, não tenha dúvidas. Por isso, imagina quem assiste um filme de terror e quem está assistindo um vídeo da Enya. Vai dormir ouvindo uma música da Enya, uma música, um mantra. Eu tenho escutado, eu nem conhecia muito, tá? Comecei a escutar muito agora, Mozart. É muito legal. Mozart, além de tudo, ele aguça a inteligência, ele destrava a pineal. Então, é outra coisa. A frequência é a gente que escolhe. Nosso estado mental, que eu falei no começo, a sua predisposição, que você acorda de manhã cedo. Né? A velha historinha aqui, ó. Aqui não dá, mas enfim, o copo de água meio cheio, meio vazio. Né? Há pessoas que olham o copo de água, só tem metade de água. E outros olham, opa, já tem meio copo. Né? É isso, gente. É como a gente encara. Tudo vem, o nosso universo. Vou explicar melhor. É o que a gente vive. Eu sempre faço aqui. Já vou falar, Marina, não esqueci de você. Vou pegar um papel. Opa, aqui. Um papelzinho normal, tá? E a garrafa. A garrafa é a pessoa. Vamos dizer que esse papel aqui, o lado branco, é um espelho. O espelho envolve a pessoa. Espelho. É isso que está acontecendo cada vez mais forte, principalmente de 2020 para cá. Estamos vivendo as nossas realidades.
Se eu ficar sentado aqui esperando, ai meu Deus, ai vai ter guerra, ai eu sabia que vai ter guerra, eu sabia, ó, vai ter guerra, olha a Ucrânia, olha Israel, vai ter guerra, vai ter guerra. E aqui do meu lado, apartamento ao lado, estou em um prédio, a outra pessoa nem sonha em guerra, ela vai viver em harmonia. Estamos vivendo os nossos universos particulares. Por isso, o tema que eu escolhi, a saída é para dentro. Vigie os seus pensamentos, suas emoções. Seja uma pessoa boa. Busque o alto. Seja mais a melhor forma de compaixão com os que estão à sua volta, com sua família. Não observe o externo. Não deixe. Ah, mas as notícias da economia na Rússia. Deixa a economia na Rússia. Ah, mas falaram que vai cair um meteoro. Agora, né, na linha do Equador, em 2000. Deixa o meteoro. Tá? O interessante é o seu interior. É isso que está faltando, eu vejo mesmo nos colegas de espiritualidade. Tem muita gente propagando aí do juízo final, não sei o quê, e a nave que vai vir. Eles só podem vir intervir no nosso planeta, os nossos irmãos de naves e seres, a Federação Galáctica, quando tiverem uma energia muito boa de muitas pessoas. Então, é sempre o contrário, não é esperar a nave vir para me salvar, é eu alcançar um estado legal, a minha expansão de consciência ficar tão boa que eu posso chegar em uma nave. Quando estou dormindo, como a Sara falou, ou quando fizer a passagem, tá? E todo mundo pode, repito. Não sei se respondi, sabe? Tem a Marina, acho que queria perguntar. Marina? Não, na verdade, só ia falar uma coisa com a Sara, que nós normalmente vamos para locais que nós vibramos, estamos com a energia naquela mesma frequência. Tá? É numa nave, E em outro local, um outro orbe. E na passagem é isso também. Exato. A Tudo passagem não adianta. de acordo com a sua frequência energética. O meu medo maior, Marina e todos, é que está se intensificando muito o externo. Né? Vocês estão começando, pelo que eu observei do grupo, o externo, não, mas vai vir uma civilização, não sei da onde, não, mas vai nos... Olha, eles estão assim, ó, olhando para nós, assim, a gente vê todo dia, a Adriana tá aí de prova. O que vocês estão fazendo? Não, mas é que falaram que vai vir, não vai vir nada, vai vir o que você projetar aqui de dentro. Hoje eu vi uma coisa que nós temos o coração e o cérebro, e o nosso sentir, que é o coração, tem muito mais informação do que o cérebro. Então, a gente tem que dar mais atenção ao sentir, ao coração, do que ao cérebro ultimamente. Até energeticamente. Equilibrar a parte energética. A gente fala isso num workshop, eu e a Adriana, e até na parte de corrente elétrica, o coração é muito mais potente que o cérebro. Você tem que sentir antes, é o verdadeiro, né? Acredite antes de ver. Tá? O campo eletromagnético do coração é maior do que do cérebro. Isso é eletromagnético. Obrigado pela explicação. Francisco, só mais uma pergunta acerca da chamatrina. As cores que tu apresentaste na chamatrina é a nossa representação da nossa aura, por exemplo? Porque há pessoas que têm mais as luzes, as cores que aparecem em cada pessoa. Não sei se Sim, não. Não, a chamatrina é independente das cores da aura, tá? Tem outras cores que não estão aqui, tá? E a aura também, ela tem cores diferentes, até eu não sabia. A Sandra Luz esteve aqui com vocês, né? Por exemplo, nas minhas cores, eu tenho azul marinho, nem sonhado. Hoje, por exemplo, eu recebi a notícia que tinha azul, branco, o dourado e o laranja, uma coisa assim. E é muito interessante, porque... quando eu acho muito da cura, não é? Eu gosto muito de fazer cura, tratar de pessoas, cuidar de pessoas, e eu pensava sempre que a minha aura tinha que ser derivada do meu propósito,
E agora vem-me essa cor azul e branco, que tem a ver Não, muito não, com o não, não. Arcanjo Miguel, assim, proteção, eu não sei. Ó, a cura, Sara, a cura é o verde, esmeralda. Sim, Esse aqui é sim, o Arcanjo Rafael, tá? sim, Pensa sempre no verde. Você pode mandar energia verde. Acho que eu te falei isso. sim, sim, sim. É, tá bom? Ah, tem mais alguma? Porque eu falei para Maristela que eu queria fazer um exercício. Quero fazer um exercício com vocês. Na prática é bem mais legal do que falar. Eu acho que pelo horário, né, o pessoal fica um pouco cansado, talvez vamos É aí fazer a para vocês, prática. também. Aqui já é 10h15. Ok. Né? Vamos lá, então, ó. É bem tranquilo, vocês vão ter uma pequena amostra, tá bom? Do que nós fazemos aí. Ó, relaxando, quando eu contar de 3 até 0, você já fecha os olhos, por favor. 3, 2, 1, 0. Inspire o ar, 2, 1, 0. Segure o ar, 2, 1, 0. Solte o ar pela boca. 2, 1, 0. Inspire novamente e vamos respirando com calma, entrando em conexão com o nosso ser interior, com nossos anjos da guarda, mestres, mentores, amparadores, todos os guias de cada um de nós. Tranquilidade. Um tubo de luz. Imagine um tubo de luz branco descendo lá do alto no céu. 3, 2, 1, 0. O branco é a cor que acalma, é o equilíbrio. Branco. E agora um tubo de luz verde, verde é cura. 2, 1, 0. E com muita tranquilidade, soltando nossos corpos, nossos músculos todos, ossos. O coração vai batendo mais devagar, o fluxo do sangue mais devagar ainda. E no 0, vamos imaginando um lugar maravilhoso. 5, 4, um lugar com natureza. 3, 2, 1, 0. Um lugar maravilhoso. Uma brisa vem até nós. A temperatura é perfeita. Esse local tem um perfume. É só respirar profundamente. Esse lugar é fantástico. É um paraíso secreto. Olhando para o alto, veremos que vem chegando um sol. Tragam o sol com a mente de vocês. 2, 1, 0. O sol fica bem em cima de nós. O lugar é ótimo. Cada segundo aqui traz renovação, rejuvenescimento e energias positivas. Respire. Aqui tudo é perfeito. E a partir de hoje você pode voltar aqui quantas vezes quiser. Esse é seu paraíso. Ninguém pode entrar aqui para atrapalhar. Nem energias, nem seres, nem nada. Tranquilidade.
E o seu coração começa a emitir uma energia cor-de-rosa, uma chama cor-de-rosa sai do coração e vai se materializando na sua frente um espelho. O rosa do coração vai construindo um espelho. Ficará muito perfeito à sua frente. 2, 1, 0. Um espelho grande, tamanho de uma pessoa. Olhe o reflexo no espelho. Mande mais energia rosa, rosa energia do amor crístico. Entre dentro do espelho. 2, 1, 0. Abrace esse amigo ou amiga. Olhe nos olhos dele, bem nos olhos. Conte todos os seus problemas, sofrimentos, dúvidas, tudo que perturba sua vida. Olhe nos olhos dele. Abrace ele. Esse abraço é de alívio. Ele diz: eu sei de tudo. Eu sou você. Você sou eu. Abrace esse amigo. Relaxe. Sempre que quiser, você vai poder encontrar. Devagar, se afaste. Dê um até logo para ele. Saia do espelho. Agora você está mais leve. As cores são diferentes. Olhe para cima e o sol vai te mandar uma energia muito, muito suave. Lembre-se, esse local é seu paraíso. Olhe para cima e feche os olhos. À sua volta, traremos umas crianças. Por favor, crianças. 2, 1, 0. As crianças enviam energia verde até você. O verde é cura. São crianças bem magrinhas, com a cabeça maior. Crianças, abraço coletivo. 2, 1, 0, abraço. Essas crianças estarão sempre com vocês também. Essas crianças são de Arcturus. Relaxa. Com toda essa energia, com esse estado mental, feche os olhos e vamos voltar muito, muito, muito melhor do que fomos. Contando 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Voltando, terceira dimensão, planeta Terra, nossas casas, cadeiras, camas, sofás. Respire fundo, mexa as mãos, abra os olhos. Todo mundo bem aí? Tudo tranquilo? Vocês sentiram o abraço das crianças? Tudo bem? Vou mostrar um desenho das crianças aqui. Vocês já viram algum desses aqui? É essa criançada aqui que abraçou vocês, tá bom? Eu tenho mais um desenho bonito aqui. Então eu tenho que mostrar o desenho que eu fiz enquanto eu estava falando, você estava falando. Eu quero ver. Olha aqui, ó. Mais criança para você. Mandei para você. Deixa eu ver. É. Muito legal. Quer mostrar aqui? Fiz agora, enquanto você dava a palestra. Não tinha como eu não fazer. Pode mostrar? Sim. Deixa eu tirar então aqui as crianças para você. Ou você quer mostrar aí? Peraí. Ó, o desenho que ela fez. Opa. Aí. Um dos nossos amiguinhos. Mas é legal assim, Mari e todo mundo. Todos nós podemos e todos nós temos essa habilidade de chegar nessas dimensões, com esses seres aí. Por isso, vão para o caminho, tá? Que é por dentro, porque ninguém vai se arrepender, tenho certeza. E foi muito louco, Francisco, porque por mais que eu quisesse ficar aqui, o caderno estava aqui do lado e vinha, vai desenhar. Desenhar, talvez vocês sonhem, alguém quer falar, mas às vezes também no espelho também aparece vários tipos de concepções aí. Geralmente é um mentor seu, aquele lá que falou, eu sou você sou eu. Tá? É um mentor, ou um anjo da guarda, aí nome tem um monte, tá, gente? Eu não sei quem é quem. Mas a gente encontra sempre esses amigos, eles estão sempre com a gente. Acreditem, tá bom? Eu achei que alguém tinha levantado a mão. Certo? A gente está fazendo Pode falar. Oi, desculpinha. Eu não sei se a Sol, você está desenhando ou você está escrevendo? Porque ela também desenha. Pode mostrar. Mostra, se você tiver alguma coisa, mostra que a gente está curioso. Tira o microfone. Deixa eu ver se dá para tirar por aqui. Espera aí. Se alguém viu algum... Agora. Sim? Sim, te escucho. Sim. Você estava desenhando ou você estava escrevendo? Você tem alguma mensagem? Sim? Você pode mostrar para a gente? Ai, como giro. Não, é só virar. Não, bota assim. Bota assim. O desenho. Isso. Baixa um pouquinho mais. Só abaixa um pouquinho. Isso. Abaixa um pouquinho. Não, okay. Não dá para ver ainda. Ou afasta um pouquinho. Aí, um pouquinho. Okay. Aí, isso. Ok. Es una imagen que se entrejunta. Son 4 imágenes que se juntan todas y se vuelven 3. Colocar na tela grande, Nietzsche. Consegue? Espera aí, vamos ver. Só. Ok. Para você, o que significa? O que foi essa mensagem? Ese mensaje es que todos los mensajes se vuelven uno solo. Todo sale, todo se divide y al mismo tiempo se vuelve uno solo. Ok. Tá, obrigada. Lindo. Lembrou, Solange, lembrou também isso daí, lembrou muito a geometria sagrada, que quem faz são os pequenos, tá? Não sabia? Sim, geometria sagrada.
Existe um livro de geometria sagrada, eu tenho, quem quiser, depois eu consigo passar, porque eles têm os códigos de cura, que são desses amiguinhos aí. São códigos arturianos. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui, ó. Por exemplo, ó, amor incondicional. Sí, sí, Tá? Eles sí, têm cento e tantos, olha, amor próprio. sí. Isso aqui é a geometria sagrada desses amigos. Ancoragem. Ó. Sí. Que lindo. Sí. Obrigada. Gracias. Sim, Graças. então eu acho que Pergunta. a gente... tem mais alguém querendo perguntar? Uma observação e uma pergunta. Sim, Tarcísio. Tarcísio. Tá, é o seguinte, quanto à cor violeta de Saint-Germain, eu queria dizer que ele me ajuda muito, e a nós todos, porque a luz violeta é a da transmutação. E nós, diante de tanta adversidade, pede para ele transmutar. Diante dos venenos, das intempéries e interferências alimentares e dos remédios, transmutação, pede a transmutação, invocar o raio violeta e pedir para transmutar as partículas malignas em cura. Eu faço isso a cada comprimido, a cada copo d'água. Lindo. Tá ok? muito E uma muito outra obrigada, coisa, Tarcísio. referente aos sonhos. Eu, antigamente, eu era muito premonitivo e eu tinha sonhos para me avisar coisas que iam acontecer, para me avisar coisas boas. E eu levantava tudo eufórico, né? Oh, sonhei com água corrente limpa e tal. Vai ter notícia boa, vai ter visita, vai ter, entende? Coisa boa. Ou uma água suja, barrenta, era coisa muito cabeluda. Mas hoje em dia, depois que eu comecei a estudar espiritualidade, curiosidade, sumiram os sonhos e a premonição também. Olha só. Olha, Alguém pode me responder o que é que está acontecendo? interessante. Às vezes o sonho ele era mais naquele processo psíquico, né, Tarcísio? Aí quando você foi estudar espiritualidade, não sei se tem alguma coisa, estou tentando responder, é uma possibilidade, mas o fato de sumir talvez seja para você buscar outro tipo de caminho, não sei se é isso, tá? Mas interprete aí. Eu tenho outra observação, eu já falei isso até para o Francisco. O meu chamado espiritual foi em frente de um espelho telepaticamente. O anjo falando para mim. E eu acho que era o Gabriel, porque ele não se identificou, mas como ele é da comunicação, eu acho que era ele. Né? Esse aqui é o Gabriel, é uma E representação. quando eu curo, já falando dos raios de cura, quando eu curo, quando eu invoco a cura para alguém, ou para mim mesmo, eu invoco também o raio dourado do mestre Sananda. Porque ele me curou da pedra na vesícula pessoalmente, gente. Ele é o mestre da cura. Então, os raios verde do mestre Larion e o arcanjo Rafael e o mestre Jesus, Yeshua Sananda, com o raio dourado. E agora descobri que a mestra Nada também, né? Olha, é o complemento dele, tá? No raio dourado rubi. Aqui, ó. Gratidão, boa noite. Tá, Muito obrigada. Muito obrigada, Tarcísio. Nita, só uma coisa. O Tarcísio, ele se mudou para um sítio maravilhoso lá em Santa Catarina, aqui no Brasil. Ele está num paraíso. Ele tem um coração imenso, viu? Muito. A gente vai te visitar aí, Tarcísio. Foi um prazer O ter sítio você aqui. tem um guarda espiritual lá, mas vocês conseguem entrar. Okay. É maravilhoso. E eu estava escutando o Jacu comendo aqui do lado ali e fazendo festa enquanto eu estava falando. Ok. Ok, então a gente vai terminando, né? Porque aqui já são 10h35. Olha, a gente só tem que agradecer. Foi maravilhoso.
Francisco, e fala um pouquinho só do seu curso. É online? É online? Isso. Eu que agradeço, tá? Demais vocês aí. E exatamente, tem um bannerzinho, depois você coloca. Vou colocar agora. Que a gente, depois de 8 anos aí, que eu resolvi fazer o curso do que eu faço, né? Ensinar o pessoal. Eu estou junto com a parceira que está aqui, a Adriana Rosa, e nesse banner aí tem um QR Code que a gente fez um grupo para falar sobre o curso de formação, né? A regressão terapêutica interdimensional, foi eu que dei o nome, tá? E muito obrigado, deve ter muita dúvida aí, quem quiser procurar também, a gente fala, lógico, né, no particular, não deu tempo, mas espero que tenha acendido algumas respostas aí sobre as perguntinhas, Nita, lembra no início que eu falei? Sim, Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Espero que tenha esclarecido alguma coisinha aqui, tá? E demais, agradecendo a todos vocês que estão aqui e os desencarnados que estão ajudando, todos os seres que estiveram e estão por aqui, tá bom? Obrigada, Francisco. Obrigada. Peraí, 2 minutos. Que já é quase 11, né? Isso. 22h35. 35, 35. Foi muito bom, Francisco. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Em contato logo. Gratidão. Tá? Gratidão. Da muito grato. Tá? Beijo a todos.